Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Zumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Antes de começar o caso de hoje, não esqueçam de deixar o vosso like, que me ajuda muito na divulgação, e subscrever no canal se ainda não é inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para construir esse caso vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E bora começar o caso de hoje. Justina Lukoki, carinhosamente chamada de Jussila, estava provavelmente na casa dos 22 a 25 anos na época do caso e mantinha um relacionamento amoroso com um homem casado de 51 anos de idade chamado Miguel Ventura Catray. Eles começaram esse relacionamento em 2007, época que ela dançava numa casa noturna na Mutamba. Falando um pouco de Miguel, ele era militante do MPLA e quadro sênior das finanças, onde coordenou a comissão liquidatária da empresa de supermercados de Luanda, em Sul. Depois integrou o conselho fiscal do Instituto de Supervisão de Seguros do mesmo ministério. Foi também representante comercial no Reino da Espanha e logo após a sua exoneração foi reintegrado no quadro de pessoal do Gabinete de Políticas e Normas Orçamentais do Ministério das Finanças. Em dezembro de 2013 foi transferido em comissão de serviço para exercer as funções de secretário-geral do Ministério da Indústria. Curiosamente, Miguel era casado com a irmã do atual presidente da República, João Lourenço, e na época o João Lourenço era ministro da Defesa. Segundo uma pessoa próxima da Jussila, a família da Jussila sabia que ela estava com um homem casado, eles tinham um filho e o Miguel havia feito um pedido que era o alambamento conforme os nossos costumes. Essa mesma pessoa afirmou também que em janeiro de 2012 o Miguel havia oferecido um restaurante na Jussila, nas BS3, como presente de aniversário. Ela também recebeu uma casa no Quilamba e usufruía de outras regalias. Ela podia viajar quando e para onde quisesse, o carro dela era top, tinha um segurança, basicamente ela tinha uma vida de rainha. A Jussila tinha um conflito típico entre mulher e amante com a esposa do Miguel. A Jussila chegou até a enviar vídeos íntimos e mensagens abusivas à esposa do Miguel. E, obviamente, o Miguel sempre se mostrou descontente com essas atitudes que a Jussila tinha. Na época, a Jussila estava a começar uma carreira como cantora e tinha um grupo com algumas amigas. Esse grupo se chamava As Popozudas e, para além da música, elas muitas vezes foram mencionadas como mulheres que se envolviam com homens mais velhos e com grande poder financeiro para ter uma qualidade de vida melhor. Em algum momento da sua vida, ela conhece Nicláudia Vieira Dias Gaiano, carinhosamente chamada por Nete, que tinha 17 anos na época do caso. A Nete era uma jovem muito bonita para a época e conquistou o amor da Jussila. A Jussila tinha ela como uma irmã. A Nete praticamente morava na casa da Jussila. Inclusive, muitas vezes, quando a Nete estivesse em casa da Jussila, ela mandava no comando da televisão. Se ela quisesse ouvir música, por exemplo, ninguém podia se opor, nem sequer a irmã da Jussila. A Jussila chegou também a pagar muitas despesas da Nete, inclusive viagens para fora do país. Então era uma amizade muito intensa. Então essa parte da história a Nete Nahara entra porque ela também era amiga da Jussila e também participou no caso Ginungo. Porém, para que vocês não confundam a Nete Nahara com a Nete Nicláudia, eu vou tratar a Nete Nahara como Nahara. Eu vou tratar a Nete Nicláudia como Nete. Em uma live, a Nahara conta que a Nete já teve um conflito com ela antes dela se tornar amiga da Jussila. Segundo a Nahara, ela e a Nete eram muito amigas e ela amava muito a Nete porque ela era muito fofa. Elas tinham viajado juntas para uma atividade e a Nahara pagou todas as despesas. Elas chegaram a um nível de amizade que a Nahara compartilhou coisas muito íntimas dela com a Nete. Já a Nete contou tudo para o namorado da Nahara e ainda teve um caso com esse namorado. Segundo a Nahara, a Nete queria ter o que ela tinha, então se relacionou com seu namorado, fez ele pagar 6 a 8 meses de aluguel de um apartamento e foi pedido dinheiro para ele. Com esse dinheiro, ela foi comprando algumas mobílias iguais às da Nahara, porque queria que o apartamento dela estivesse igual ao da Nahara. Elas chegaram a ter um confronto. O caso que a Nete teve com esse namorado da Nahara não durou muito porque ele escolheu continuar o relacionamento com a Nahara. Depois disso, a amizade terminou e a Nete se aproximou da Jussila e se tornou amiga dela. Segundo a Nahara, a Nete fez amizade com a Jussila propositalmente
porque a Nete queria tudo o que ela tinha, até as amigas. A Nahara muitas vezes tentou alertar a Jusila sobre o comportamento da Nete, mas a Jusila nunca quis ouvir, porque a Nahara é uma pessoa conflituosa e tem problema com quase todo mundo. Então a Jusila achou que esse fosse mais um caso em que ela estivesse a implicar como uma boa menina. Em abril de 2015, a Jusila e a Nete viajaram juntas para Windhoek, na República da Namíbia. A Jusila levou o filho para tratamentos e, como sempre, pagou toda a viagem da Nete. Quando elas voltaram para Angola, o Miguel abordou a Jusila porque ele desconfiava que estava a ser traído. O Miguel disse que ficou a saber por meio da Nete que elas viajaram acompanhadas do Mr. K, que era membro do grupo Calibrado, e que a Jusila tinha um relacionamento amoroso com ele. A Jusila não acreditou que a sua amiga e irmã fosse capaz daquilo, porque elas eram muito amigas mesmo. E foi quando o Miguel começou a revelar outras coisas. Ele disse que a Nete não era digna da amizade que elas tinham, porque para além de ter contado para ele aquelas coisas, ela também estava a lhe seduzir, possivelmente para ter algum benefício financeiro. Então a Jusila ficou completamente sem acreditar no que estava acontecendo, porque ela realmente confiava e amava muito, muito, muito a Nete. Então o Miguel decidiu provar o que ele estava a dizer. O Miguel então decide ligar para a Nete e combinaram um encontro no dia 17 de abril de 2015. Eles se encontraram no Campo Fenício e daí os dois foram para o Hotel Confidente no bairro Cacenda, onde a Jusila estaria à espera deles para comprovar a traição da amiga. O Hotel Confidente era literalmente confidencial. Funcionários tinham que manter sempre em segredo a vida dos seus clientes. Os clientes e viaturas entravam no hotel a partir da garagem, que tinha um estacionamento privado. Basicamente, era o hotel perfeito para quem não quer sair dos jornais. O sigilo do hotel era a alma do negócio. Inclusive, a Jusila e o Miguel já tiveram encontros amorosos várias vezes nesse hotel. Enquanto o Miguel atraía a Nete para o hotel, a Jusila esperava por eles no restaurante do hotel com mais 9 amigas. Muitas delas ou todas eram do grupo As Popozudas. Elas ficaram aí à espera, bebendo umas cervejas e comiam chouriço assado. 40 minutos depois, o Miguel liga para a Jusila informando que ele já estava no quarto com a Nete. A Jusila, por sua vez, apareceu no quarto do hotel com as 9 amigas, que invadiram o quarto e encontraram a Nete com um troco nu. As amigas agrediram ela física e verbalmente, cortaram o cabelo, a sobrancelha e por fim acabaram por colocar gindungo nos órgãos genitais dela até que ela perdeu a consciência. E enquanto elas realizavam essas atrocidades, elas gravavam tudo. Elas também ficaram com alguns pertences da Nete. Em algum momento ela se recuperou e conseguiu escapar do quarto. Na mesma rua, ela encontrou uma vendedora de roupas que lhe deu um vestido para se cobrir. E logo depois entrou na loja de um asiático que resolveu trancar a porta para proteger a Nete. Depois desse episódio, o homem asiático saiu do país por medo de represálias. Depois desse todo escândalo, todo mundo foi para sua casa na promessa de que aquele vídeo não podia ser divulgado porque elas sabiam que isso daria problema. Só que elas tiveram essa conversa tarde demais, porque uma delas já havia partilhado aquele vídeo em vários grupos do WhatsApp. Em poucas horas, o caso se espalhou por toda Angola e a polícia começou a procurar por elas. Entre as 9 amigas da Jusila estavam a Nete Nahara, tida como amiga que teve a ideia de introduzir Jundungo nos órgãos genitais da Nete, Mayamba Brígida, que era a irmã da Jusila, Rita de Fátima, Áurea, Maria do Céu, Teresa Alberto e Indira Neto. Muitas dessas amigas eram do grupo As Popozudas e tinham algum problema com a Nete porque achavam que ela era muito falsa. Algumas conseguiram fugir até para fora do país, mas a Jusila, a Rita, Maria Mayamba e a Teresa foram detidas com Miguel Catraio. Apesar do Miguel ser um funcionário sênior da administração pública e o mesmo ter importantes conexões familiares em Angola, ele não conseguiu escapar da justiça da época. João Lourenço, por exemplo, que era ministro da Defesa e cunhado de Miguel, esclareceu em uma reunião familiar que Catraio deveria responder pelos seus atos e que ele não iria intrometer-se. Miguel também foi exonerado do cargo de secretário-geral do Ministério da Indústria por conta desse escândalo. A esposa do Miguel também pediu medidas contra a agressora Jusila, que também lhe fazia a vida negra, com envio de vídeos e mensagens abusivas. No início, tanto a Jusila quanto a sua irmã e as suas amigas não se mostravam tão preocupadas assim com a situação, nem arrependidas. A Jusila, por exemplo, estava disposta a carregar toda a responsabilidade, inclusive em todo momento ela se indica como a única responsável
daquela toda a situação. Mas quando elas perceberam que as coisas começaram a ficar muito sérias, elas começaram a se mostrar angustiadas e apesar de continuarem a achar a Annette uma pessoa falsa, elas reconheceram que o que elas fizeram foi muito errado e pediram desculpa à sociedade, em especial à família da Annette. Miguel nunca assumiu a culpa no crime, sempre disse que não sabia do plano da Jussila e que a ideia era só confrontar a Annette, que não estava no quarto quando a Annette foi agredida e que se estivesse não permitiria que as agressões acontecessem. A Annette diz que o Miguel estava assim no quarto no início da agressão. Muitas vezes ela chamou por ele para que ele pudesse defendê-la, mas ele disse: cuidem dela, mas não me envolvam, e foi embora. A versão da Annette é um pouco confusa. Às vezes dizia que ele sempre esteve no quarto e outras vezes dizia que ele saiu depois de dar a orientação de não mencionar. Ela também contou a sua versão dos motivos pelos quais ela foi agredida. Segundo a Annette, o Miguel contactou-a dizendo que ele desconfiava que a Jussila estava a traí-lo. Então ele pediu a Annette que investigasse por ele para saber se ele de fato estava a ser traído ou não. Então, durante a viagem, ela se apercebeu do relacionamento entre a Jussila e o Mr. K e, ao regressar em Angola, resolveu contar para o Miguel. Ela disse que nunca teve nada amoroso com Miguel e que nunca procurou ter. Ela confirmou que foi encontrada assim com o tronco nu e os peitos fora, mas que ela em nenhum momento autorizou o Miguel a tirar a blusa dela, que foi tudo muito rápido e que ela não teve tempo de dizer sim ou não. Ela e a família também negam que ela pudesse ser capaz de se envolver com um homem mais velho por dinheiro ou que ela estivesse a ser sustentada pela Jussila. A irmã disse entre aspas: ela não passava fome em casa. Se olhar para ela, não parece que depende de alguém para poder sobreviver. Tem pai, mãe, família, nome, sobrenome e acredito que isto não corresponde à verdade. Em uma entrevista, Mr. K nega ter um relacionamento amoroso com a Jussila. Ele disse sempre que tinha uma amizade de respeito fazia 3 meses e que se encontraram na Namíbia por coincidência. Mas uma pessoa próxima da Jussila deu uma entrevista ao jornal Clube K e afirmou que a Jussila havia confessado para ela que ela e o Mr. K já haviam trocado beijos. Enquanto aguardavam o julgamento, a Annette viajou com a mãe para os Estados Unidos porque a família estava preocupada com a segurança da Annette, porque eles muitas vezes recebiam telefonemas de ameaças contra ela, então eles estavam a temer pela vida da Annette e decidiram sair do país. Essa pessoa ligava para o pai, a mãe e a irmã da Annette e chamava a família da Annette de bandidos e que iriam se conhecer no tribunal. Posteriormente, fez-se um rastreamento no número e ficou-se a saber que essa pessoa que fazia essas ligações ameaçadoras supostamente era irmão do Miguel. Para além dessas ameaças, a Annette e a família afirmam que a Annette sofreu tantas outras coisas. Ela contou em tribunal que ela sentia muita dor nas relações sexuais, não importava a posição ou o tamanho do órgão masculino. Ela diz que já fez vários exames para tentar detectar qual era o problema, mas ela nunca conseguiu saber, nunca conseguiu se descobrir o que ela tinha. A tia da Annette também conta que foram dias muito difíceis para a Annette, que só chorava, só fumava, mas que apesar de tudo ela tinha o apoio de amigos, familiares, da OMA e do Ministério da Família e Promoção da Mulher. A última sessão de julgamento foi no dia 29 de fevereiro de 2016 no Tribunal Provincial de Luanda. Os acusados foram considerados culpados dos crimes de roubo qualificado, injúria, difamação e ofensas corporais voluntárias. Miguel Catraio, tido como principal mentor moral do crime, foi condenado a 6 anos de prisão. Jussila foi condenada a 4 anos e 3 meses de prisão. Mayamba Brígida e Rita de Fátima foram condenadas a 3 anos e 3 meses de prisão, que poderia ser convertido em uma multa. Enquanto que a Teresa foi absolvida por falta de provas. No dia 20 de julho de 2016, foi aprovada pela Assembleia Nacional a Lei da Amnistia, que beneficiaria 8.000 detidos que cometeram crimes até 11 de novembro de 2015 e com penas até 12 anos. A lei entrou em vigor no dia 12 de agosto de 2016, mas a sua aplicação total estava condicionada a 3 anos sem praticar o crime novamente. Um dos beneficiários dessa lei foram os condenados do caso Jindong, ou caso Neto. Assim, no dia 31 de agosto de 2016, 5 meses depois de terem sido condenados, Miguel Catraio, Jussila Mayamba e Rita saíram da prisão. Miguel Catraio foi perdoado pela esposa,
Como família, eles estão bem e resolveram esquecer o passado. A Jussila oficializou um relacionamento com Mr. K no início de novembro de 2017, que foi a data do seu noivado. O casal já vivia maritalmente na centralidade do Quilamba, junto com os filhos dos seus anteriores relacionamentos. Eles se casaram no dia 6 de julho de 2018 e pouco tempo depois mudaram-se para os Estados Unidos com os filhos. A Jussila e o Mr. K acabaram por se converter ao cristianismo. A Áurea, que também participou no crime contra a NET, no caso Ginungo, havia fugido na época para a África do Sul, onde morou até conhecer o seu marido. O casal morou na Nigéria, mas no início de 2024, a Áurea voltou para Angola devido a efeitos colaterais da jarda que havia aplicado. Infelizmente, em março de 2024, ela acabou por falecer. A NET Nahara, cujo nome de registro é Ana Silva Miguel, tinha uma carreira de influenciadora digital. Como sempre, ela era muito conflituosa, já foi presa por lutar, já esteve envolvida em várias polêmicas, até que em outubro de 2023 foi condenada a 2 anos de prisão por injuriar o presidente da República, João Lourenço, na rede social TikTok. Em abril deste ano, a população angolana se surpreendeu com relatos dos serviços prisionais que contam que a NET Nahara agora é conhecida como Pastora Ana, na comarca de Viana, porque maior parte do tempo na prisão ela se dedica na pregação do evangelho no pátio da penitenciária. E eu não consegui encontrar nada sobre a NET nem Cláudia, eu não consegui encontrar absolutamente nada, o que ela faz agora da vida, onde é que ela tá. É esse o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do caso, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui no comentário o que você achou do caso e qual é o caso que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos vídeos. As fontes das matérias que eu usei para esse caso vão estar aqui na descrição, então podem ir lá conferir. Até o próximo vídeo.